Esse programa ele é dedicado aos universitários da Univille que tratam da questão da biologia, da engenharia ambiental, dos ecossistemas, aos estudantes da Univale, que também têm cadeiras de biologia, engenharia ambiental, geografia, ecossistemas, para os professores, para as gerações que ainda vão chegar. Portanto, é um programa dedicado para todos, é um programa de educação ambiental e também eu não poderia deixar de dedicá-lo aos candidatos à prefeitura e à vereança da Baía da Babitonga, dos 4 municípios que cercam a Baía da Babitonga, um ecossistema que de lâmina de água tem 130 quilômetros quadrados. Então fizemos um passeio esses dias atrás, na Baía da Babitonga, partindo de uma marina do Rio Cubatão. Verificamos que existem lá inúmeras marinas sendo instaladas, outras bem instaladas, outras rudimentalmente instaladas. E notou-se também que há uma grande quantidade de pescadores com suas canoas estacionadas no Rio Palmital, nos pesqueiros da Baía da Babitonga, uma grande quantidade de pessoas que no seu lazer se dedicam à pesca artesanal, à pesca amadora. É para esses também que nós estamos dedicando esse programa de educação ambiental, porque nós queremos passar uma imagem nova sobre a Baía da Babitonga, ligada a um projeto que se iniciou em 2005, que é o Reserva da Babitonga, Reserva de Fauna. O que é uma reserva de fauna? Um projeto ligado à Reserva de Fauna. Foi um projeto idealizado por pesquisadores daqui da região, pesquisadores ligados à Univille, que fizeram uma proposta ao IBAMA, ao Instituto Chico Mendes, de que se deveria criar na região da Babitonga, que é o maior manguezal que tem em Santa Catarina. 73% de todos os mangues existentes em Santa Catarina se localizam na Baía da Babitonga. Portanto, é um sistema altamente importante para as gerações futuras, para as gerações atuais e para o turismo e para os 2.000 pescadores que ainda atuam dentro deste ecossistema, tirando o seu sustento. Então, esse projeto de uma conservação de fauna, reserva e conservação de fauna, ele inicialmente propunha uma área bastante ligada à água e aos mangues. O território desse projeto eram áreas públicas, áreas de preservação permanente e o espelho de água e uma parte costeira. Tirando de fora a Monoboia, tirando de fora o Porto de São Francisco, tirando de fora o canal de entrada dos barcos e mais alguns pontos que já estão hoje sendo utilizados para o trânsito marítimo e os portos. E o objetivo, então, desse projeto aqui, ele foi baseado na pesquisa, numa proposta. Então, a primeira proposta de se fazer estudo da fauna de manguezais, da ictiofauna de manguezais, foi apresentada por técnicos de Joinville com o apoio do IBAMA e da instituição Chico Mendes. Em 2007, esse projeto foi apresentado em audiências públicas, aqui em Joinville e nos municípios que fazem parte do complexo da Baía de São Francisco do Sul, Baía da Babitonga. Então foram 8 audiências públicas. Mas, logo de princípio, logo na primeira audiência pública, aconteceram já alguns entreveros entre as associações comerciais e industriais dessa região, lideradas pela CIGE de Joinville,
e coordenadas a nível nacional, lá em cima no Chico Mendes e lá no IBAMA pelo Luiz Henrique da Silveira, quando governador. Então o que aconteceu? Essas autoridades, sem ter conhecimento exato do que se propunha nesse projeto de conservação de fauna, nessa unidade didática de estudos aprofundados, nesse canteiro de estudos que nós estaríamos viabilizando para os universitários da Univille, da Univale, esse estudo todo foi sem ter sido estudado a fundo pelos políticos, pelos presidentes das associações comerciais e industriais, e que influenciaram também as colônias de pesca posteriormente, dizendo que eles não poderiam mais pescar. Danosamente lançaram na imprensa, conseguiram o apoio da imprensa para boicotar esse estudo, esse projeto de estudos da fauna nessa região. E a situação ficou muito crítica. Eu vou ler para vocês aí alguns trechos do projeto, a equipe técnica que participou desse projeto. A Master Ana Maria Tavares Rodrigues, do CEPSU, do IBAMA, lá de Itajaí. Átila Bertoncini Andrade, Manuel Carvalho Ferreira, da FURG, lá do Rio Grande do Sul, FURG, do Rio Grande do Sul. O Júlio Gonjorovski, do IBAMA. Leopoldo Gerhardinger, Projeto Meros do Brasil. Mariana Caran de Brito, da CEPSU, Sul. Marta Kremer, da Univille, uma bióloga excelente, Master of Science, doutora excepcionalmente estudante e especializada, e assumiu de corpo e alma a questão dos manguezais e da fauna desse sistema Babitonga. E o doutor Maurício Hosting, Projeto Meros do Brasil também. Então, CEPSU é Centro de Pesquisas e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste e Sul. ECMA Sul, Centro Nacional de Pesquisa, Conservação e Manejo de Mamíferos Aquáticos, onde estão os golfinhos. FURG, Fundação Universidade Federal Rio Grande. Univille, Universidade da Região de Joinville. E Projeto Meros do Brasil, Vida Mar, é uma ONG. Então, aqui existe uma introdução nesse projeto, dizendo do que é a Baía da Babitonga, no que se alicerçou na parte legal para se confeccionar esse projeto, esse estudo fantástico, e chamando a atenção de que para a conservação de algumas espécies que estão dentro da lista de animais e aves em extinção, são dados, estudos concretamente balizados nas pesquisas e na observação de campo, é que fizeram essa proposta de que se criasse nessas áreas públicas e de preservação permanente, nada de área de terceiros, nada de indústria, nada, terrenos consolidados, nada disso. Somente áreas ainda com uma certa preservação pelos manguezais, pelas restingas. Nem a restinga entrou nessa questão aqui. E se escreveu aqui, nesse projeto, e que foi apresentado pelo IBAMA, na apresentação das 8 audiências públicas, e se cometeu um equívoco dizendo que a área de influência desse projeto era de 10, num perímetro de 10 quilômetros. Isso assustou todo mundo. Bastou essa frase, essa identificação, esse subtítulo para apavorar todo mundo. Então, o que logo se pensou e logo se falou, sem ler, sem se aprofundar nesse estudo, logo se criou uma rede negativa de ataque aos ecologistas, aos funcionários do IBAMA, aos universitários, aos professores da Univille, e amarraram essa gente toda e ameaçaram. Ameaçaram, logicamente, de perseguição ou
eventualmente corte de verbas, caso continuassem a apoiar esse projeto para se criar uma área de estudos para a conservação, principalmente dos animais em extinção, e também para se criar um ambiente sustentado da pesca para esses 2.000 pescadores. Com o conhecimento que o estudo, com esse projeto de conservação de fauna iria promover, os técnicos e os políticos poderiam então se abastecer dessas informações e aí criarem sim leis de contenção, leis dos códigos ambientais municipais, dos planos diretores dos municípios, todos eles visando a proteção do pescador, que iria proteger as tolinhas, iria proteger os meros, que é também uma espécie em extinção, o caranguejo. Florianópolis tem um projeto de sustentabilidade para o caranguejo. Nós não temos aqui. Lá existe em Florianópolis de muitos profissionais que estão ligados à questão dos manguezais. Mangue em Florianópolis é visto de uma maneira diferente do que em Joinville. Então, esse estudo, desse projeto, dessa aprovação que a comunidade, depois de discutir exaustivamente essa questão de uma área de estudos para os universitários, ela acabou levando tiros de granada, tiros de canhão, e acabaram, no final das contas, lá na frente, lá em 2007, entrando com uma ação no Ministério, na Justiça, requerendo uma liminar para suspensão e arquivamento desse projeto. As associações industriais e comerciais dessa região aqui, lideradas pelo Luiz Henrique, na época era presidente da ACIG o senhor Udo Deller, hoje é candidato, e na época o Udo Deller falou bastante sobre essa questão, estava muito preocupado e também participou da caravana que foi para Brasília falar com o presidente Lula, acompanhados da senadora Ideli Salvati na época, para que esse projeto não tivesse andamento. Então, no dia 19 de 3 de 2007, o jornal A Notícia escrevia o seguinte: os empresários atacam a proposta por temerem as restrições ambientais e a morosidade em conseguir licenças ambientais. Vou dar seguimento a esse recorte de jornal que a gente possui aqui, logo no segundo bloco. Aguardem aí. Retornando neste segundo bloco com o recorte de A Notícia, setor Meio Ambiente, dia 19 de março de 2007, os empresários atacam a proposta por temerem as restrições ambientais e a morosidade em conseguir licenças ambientais. Era a preocupação. Na linha de frente dos protestos, o governador Luiz Henrique da Silveira foi o primeiro a bater na ideia. Não podemos ser carneiros, ele disse, e permitir a instalação de uma unidade de conservação em Joinville a impedir o desenvolvimento. Do quê? Que desenvolvimento? Desenvolvimento da pesquisa? Impedir o desenvolvimento dos estudos sobre a fauna? Luiz Henrique falou impedir o desenvolvimento, mas não determinou que desenvolvimento. Continuando, disse ele, temos que nos armar, imagina, nos armar. Temos que reagir, temos que bater, gente. Temos que pressionar. Declarou a empresários em reunião na Associação Empresarial de Joinville, a CIG. Um grupo de 6 entidades de Joinville e São Francisco do Sul, no início do mês de março, pediu, via liminar, a sustação do projeto da reserva por falta de
publicidade das consultas públicas. Um argumento muito fraco. Muito fraco. Mas os jornais continuam. Vejam só. No dia 9 de outubro de 2007, Informe Econômico, pela jornalista Estela Benedetti, ela escreveu o seguinte no Diário Catarinense: projeto do IBAMA assusta o norte. Lideranças e a maior parte da população do norte do estado estão contra o projeto do IBAMA que visa transformar a Baía da Babipuã numa reserva de fauna. Totalmente é uma notícia infundada. Não era nada disso. Distorceu tudo. A pedido, logicamente. Só pode-se entender isso. O problema foi levado ao presidente Lula sexta-feira pelo governador Luiz Henrique da Silveira e a senadora Ideli Salvati, e prefeitos da região também recebeu maior atenção ontem na primeira reunião do CONSULT, o Conselho Estratégico do Governo de Santa Catarina. A clique política, que atende tão somente aos interesses industriais, pouco interessa a natureza para todos. Interessa sim a natureza para poucos. É nesse o papel que essa trupe foi fazer em Brasília. Defender os interesses daqueles que se apropriam da natureza para si e não para todo o povo. Para conversar com o governo, e o artigo continua. Na avaliação das lideranças, a reserva poderá inviabilizar o crescimento econômico de uma região com 800 mil habitantes. Colocará obstáculos aos projetos dos portos de Itapuá, Laranjeiras. Laranjeiras é o projeto da Mar Azul. Um projeto dentro de uma unidade pesqueira de alto rendimento. Lá está sendo proposto esse projeto. E esses políticos já estavam defendendo essa ocupação desse pesqueiro fantástico que nós temos dentro da Baía da Babipuã, que se localiza ali nas Laranjeiras. Terminal de barcaças da Vega do Sul, além de projetos do PAC, como duplicação da BR-280 até o Porto de São Francisco do Sul, construção de ferrovias entre portos e instalação de um terminal de gás natural liquefeito. Jogaram M no ventilador. Nada a ver com uma reserva de conservação de fauna. Nada a ver. É o mesmo que construir um prédio de 30 andares e deixar uma área para a estação de tratamento dos efluentes sanitários. É proibir a instalação daquilo porque ela poderá prejudicar os moradores dos 30 andares. Ah, não pode! Portanto, esse projeto foi assim dinamitado, sem que essas autoridades, alguns são candidatos agora nessa eleição para prefeito e vereadores, eles foram contra. Eles foram contra. Veja só o que escreveu aqui. Döhler diz que o presidente Lula ficou sensibilizado por essa caravana que foi para lá, com o problema, e várias autoridades estão sendo acionadas para que o projeto não seja aprovado. Portanto, os estudantes da Univale e todos aqueles pesquisadores dos recursos do mar, da ictiofauna, da flora, dos animais que convivem, são muitos animais, muitas espécies que convivem dentro dos manguezais, ficaram proibidos de estudar, de ter o seu laboratório prático de estudos. Estudos esses que iriam fazer as recomendações, nada de impedir porto, nada disso. Nada de mexer em licenciamento ambiental. Paranoia. Paranoia. É interessante assim que se analise novamente a questão. É importante assim que se vejam os novos enfoques nesse ano de campanha. E ainda digo mais, numa reportagem do jornal A Notícia sobre a questão do projeto de conservação de fauna, os empresários foram questionados pelo jornal. E o nosso presidente da CIG, na época, disse o seguinte:
A proposta não tem um bom fundamento técnico e não corresponde com as nossas necessidades. Que necessidades? De alimentação? De qualidade de vida? De turismo ecológico dentro da Bahia? Essas são as necessidades? Não sei. A Bahia deve ter todo o cuidado para ser preservada. Veja só. Mas a proposta apresentada não leva em consideração o seu entorno. Precisamos de uma proposta que seja contrária à do IBAMA, porque essa não trouxe contribuições. Que entorno? Nenhum estudante de biologia, de engenharia ambiental, ou de oceanografia, ou de recursos do mar, irá estudar as indústrias. Eles vão, a proposta era estudar os peixes que estão na relação de animais em extinção, espécies em extinção, como o mero, que foi morto criminosamente pelos pescadores de Joinville. Não adianta matar um mero de 300 quilos, tinha que matar 3, 4. E depois vender a carne no frigorífico. Isso não é sustentabilidade. É bom que os candidatos se preparem para o debate público, porque o povo não está mais dormindo de toca, nem os estudantes. Tem muito engenheiro florestal aí, tem muito engenheiro ambiental, tem muito biólogo, tem muito oceanógrafo que estão buscando áreas para estudo e não encontram. O maior mangue de Santa Catarina, que corresponde a 73% dos ecossistemas catarinenses de manglares, de mangues, de mangroves, como se diz no inglês, não estão disponíveis. Não existem verbas porque não se criou uma área de conservação de fauna. Não se criou uma rúbrica para que se pudesse inserir dentro do orçamento da União 2, 3, 5, 20, 30 milhões de reais para que se possa estudar e qualificar corretamente a riqueza da nossa Baía da Babitonga. Não, nós somos contra e pronto. Nós somos porque nós somos. O imperador disse e nós seguimos o imperador, sem se dar ao cuidado de estudar mais profundamente a proposta. Portanto, o presente que Joinville e os demais municípios que circundam a Baía da Babitonga, que foi oferecido pela Instituto Chico Mendes, com o apoio do IBAMA, ele foi barrado. Eu não quero esse presente. Vou embora com esse presente. Esse presente vai nos criar problemas. Isso passou pela cabeça dos empreendedores. Um equívoco. Um equívoco. Nós tínhamos aqui no Rio Cachoeira, na Baía da Babitonga, colhereiros. Onde é que ficaram os colhereiros? São aquelas árvores, aquelas garças de papo, tipo de marreco, rosas, avermelhadas, coisa mais linda. Coisa mais linda. Gaviões especiais. Aqui é uma área de pousada de aves migratórias que vêm da Patagônia e vão para o norte. Isso ia se estudar. Anelamento dessas aves. Para ver qual é o roteiro que elas teriam, para onde é que elas vão e como é que elas voltam, quando elas voltam. Quantas voltam? Quantas morrem aqui? Isso era o que o projeto se propunha, mas foi dinamitado. Nós não queremos um povo educado. Nós não queremos gente especializada em mangues. Isso só atrapalha os nossos projetos econômicos. Não se pensa no coletivo, só se pensa no privado. Gente, então, a situação ainda não acabou. Existem, novamente, ventos favoráveis para a Baía da Babitonga. Do dia 7 de novembro de 2011, mais uma notícia. De acordo com o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, a reserva de fauna é uma UC, Unidade de Conservação, ou seja,
área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequados para um estudo técnico-científico a respeito do manejo econômico e sustentável dos recursos faunísticos. Veja só, quem é que está pensando em dinamitar a indústria com esse projeto? No Brasil, a primeira reserva de fauna localiza-se em Santa Catarina. Desde 2007, ano da sua criação, essa notícia está furada, porque o cara acha que foi criada. A não ser que tenha sido, nós não sabemos. A imprensa talvez não nos tenha dado a informação. Desde 2007, ano da sua criação, a Baía da Bertão é prioridade na preservação ambiental devido à sua rica biodiversidade, com bosques de manguezais e fauna abundante. Esse tema nós vamos continuar a debater com vocês, estudantes da Univille, com vocês, estudantes da Univale, com vocês, profissionais de biologia, de ciências do mar, de oceanografia, para que não cometam mais essas fobias infundadas contra o ecossistema manguezal. Até o próximo programa.